Meninas, para quem não me conhece ainda, tá bom? Eu sou a Luciana Silva, é, sou terapeuta comportamental, sou especialista em traumas. Peraí que tem mais. Eu me especializei em traumas. Traumas de quê? Traumas desde quando vocês foram concebidas, né, até a vida de hoje. E traumas que a gente chama de trauma transgeracional. Traumas que vão ser passados de geração para geração, tá? São passados no DNA, e os traumas, né, de quando a gente é concebido e até a primeira infância, que varia entre os 5 e 7 anos, tá bom? Então, conforme o crescimento ali da criança, o desenvolvimento, a maturidade do sistema nervoso. Então, a gente registra no nosso corpo traumas, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, então é por isso que eu estou falando com vocês. Além disso, eu me especializei em trabalhar com emagrecimento. Então, eu fiz uma especialização para usar as minhas terapias, o conhecimento que eu já tinha como terapeuta, para trazer para o emagrecimento, tá certo? Então, se chama Expert em Emagrecimento Comportamental, tá? Então, vocês veem que tem muita ligação com o que eu já fazia antes, né? Eu já sou terapeuta já há um tempo, tá bom? Cerca de 3 anos que eu atuo. Eu atuo com grupos, atuo com terapia individual, né? Tem algumas pacientes minhas aqui, algumas alunas também dos meus grupos. E agora eu estou trabalhando muito forte nessa questão da obesidade. Por quê, Lu? Primeiro que a obesidade ela é uma doença crônica. E ela não é fácil de tratar, gente. Não vem o povo falando aí que é fácil de tratar, não, porque não é. Eu vivi isso na minha pele muitos anos. Eu comecei a engordar, eu sempre fui muito magra. Eu tinha corpo, mas eu era magra. Eu me casei com 52 quilos. Tem uma foto minha aqui eu já estava com 19 anos, tá? Não tá bonita, não era essa que eu ia mostrar para vocês, mas acabou que ela tá aqui do lado. Olha, essa aqui era eu. Deixa eu coisar que minha unha tá, ó, minha unha tá quebrada, viu, gente? Vocês me desculpem, tá horrível. Tá parecendo o dedo do presidente. Ó, essa aqui sou eu. Isso aqui com 19 anos, tá? Tá vendo? Então, adulta, eu já era super magra. Eu me casei. Eu me casei com um homem muito bom, a gente é casado até hoje, a gente tem 24 anos de casado. Ano que vem a gente faz bodas de prata. Eu tenho 3 filhos, eu tive 4, um faleceu, um pouco depois que nasceu, algumas horas depois. Mas eu comecei a engordar muito depois do meu casamento. Aí às vezes a gente pensa, né, poxa vida, mas se ela começou a engordar depois do casamento, é porque ela teve problemas no casamento? Não. Mas teve gatilhos durante a minha vida que eu precisei de ter responsabilidade, que eu precisei de cuidar dos meus filhos quando nasceram, eu precisei começar a trabalhar fora, que me acionaram todo o peso que eu ganhei. Então, uma mulher que casou com 52 quilos, eu me casei, acho que um ano e meio depois dessa foto, se eu não me engano. Me casei com 52. Deixa eu pegar para vocês a foto do meu casamento, tá bem aqui rapidinho. Eu esqueci que eu tinha colado o quadro na parede e não queria sair por nada. Ó, essa sou eu casada. Vocês estão vendo? Extremamente magra. Então, é uma mulher que saiu de 52 quilos e foi parar com 102 em agosto agora desse ano. 102 quilos, tá bom? Eu tenho, entre aspas, a sorte do meu corpo não mostrar tanto peso, né? Eu sou a famosa gorda distribuída. Vocês conhecem? Só que tinha algumas coisas no meu corpo que me incomodava demais, como, por exemplo, os meus braços. Me incomoda até hoje, tá, gente? Porque eu tô em processo, ainda não cheguei nem perto do que eu quero. Isso aqui, olha, eu sempre falei que eu tinha uma barriga extra aqui no braço, que eu não gostava. Então, talvez vocês vão se identificar com algumas coisas, né? Quando eu falei para vocês da minha história,
Foi assim que eu comecei a me interessar. Peraí, gente, a garganta tá ruim hoje, viu? Foi assim que eu comecei a me interessar. O por quê? Por que que eu só pegava peso, não emagrecia, mesmo se eu era uma pessoa que era extremamente focada em exercício físico, que eu sempre fui, sendo que eu sempre fui uma pessoa que não usava muitas coisas de alimentação. Açúcar eu já parei há muitos anos, refrigerante eu nem trisco na boca. Então, minha alimentação, em geral, era muito boa, né? Aí eu fiz tratamentos caríssimos, caríssimos mesmo. Consultas com médico, que uma consulta só sem retorno era R$ 700, fora as medicações. E eu não emagreci nada, nada mesmo. Nem 3 quilos sequer por mês, tomando remédios, tá? E não é remédio homeopático, não, é remédio mesmo para emagrecer, tarja preta. Então eu comecei a me questionar. E um médico, que ele trabalha também com inteligência emocional, ele falou comigo, Lu, sua questão não é física, sua questão é emocional, você precisa olhar para isso. Aí foi onde eu comecei a me interessar por esse assunto, tá? Então, querer aprender sobre isso e trabalhar surgiu sim da minha dor, tá bom? Por que que eu tô contando isso para vocês? Porque às vezes, né, vocês olham eu falando, gente, eu tô com 96 quilos, né? Poxa vida, mas ela tá obesa. Mas eu sei o que vocês passam, tá? Eu sei a dificuldade que é. Eu sei que é muito mais do que alimentação, né? Então, eu acolho vocês por causa disso, porque eu também gosto de ser acolhida, né, com as minhas questões, tá bom? Então, essa é a minha verdade, certo? Depois, se vocês quiserem, vocês podem falar como que é a história de vocês. Mas vamos iniciar aqui? Eu prometi que eu não ia demorar, né? Vamos lá. Nosso tema é: quando o corpo grita, o que a criança silenciou, né? As dores da infância e a obesidade, certo? Quais são as feridas emocionais que estão por trás da obesidade? Existe um momento na vida em que o corpo começa a gritar aquilo que a criança interior precisou calar para sobreviver. A obesidade, muitas vezes, não é sobre comida, é sobre história, sobre dores que não tiveram espaço, sobre emoções que foram empurradas para o fundo da alma, mas encontram no corpo o único lugar possível para existir. Olha que profundo que é isso, né? E quando eu digo isso para uma mulher, ela geralmente olha e me diz assim, ó, eu nunca tinha pensado nisso. Porque o que que todo mundo ensina pra gente? Que é muito simples você lidar com isso, que é uma soma. Você come menos, gasta mais, não é isso que todo mundo fala? Para você se livrar da obesidade é uma matemática. Você come menos e gasta mais. É simples assim, né? Então é o que todo mundo fala. Só um minuto. Pronto, chega. Então, eu escuto muitas pessoas falando isso, sabe? Que nunca tinha pensado nisso. E é exatamente aí que começa as coisas mudarem, começa o que a gente chama nas terapias de cura, cura emocional, tá? É quando vocês, como mulheres, começam a entender que o corpo não está contra vocês. Não é isso. Mas o que que é então? O corpo, ele nos protege. E ele nos protege formando camadas de gordura, para que nós possamos ser algumas coisas que vocês vão entender durante a aula, tá? O corpo ele faz isso por quê? Da melhor maneira que ele consegue para poder proteger você, para você continuar sobrevivendo diante de algumas coisas muito caóticas. Então, a pergunta que eu quero que vocês levem, né, durante a aula e para a vida, ela é muito simples, mas ela é extremamente profunda. Então, prestem muita atenção nisso.
O que o seu corpo está tentando dizer que você não está conseguindo ouvir? Se perguntem, o que que o meu corpo está tentando me dizer, engordando, que eu não estou conseguindo ouvir, tá? Porque quando o corpo da gente ele engorda, ele não está falhando, ele não está errando. Ele só está tentando me mostrar alguma coisa que eu não estou conseguindo ver, tá bom? Vamos entender agora qual que é a origem. A criança que precisou de engolir tudo, o que sentia. Toda mulher adulta, ela carrega dentro de si uma menina que foi um dia, né? O que chamamos nas terapias, na psicologia, de criança interior, tá? É a criança que você foi um dia, que teve as necessidades emocionais que não foram ouvidas, não foram vistas, né? Às vezes a criança ela não percebeu que tinha alguém cuidando dela ali, ou realmente ela foi abandonada, tá? Então, essa menina, que era lá piquitiquica, ela engoliu o choro porque às vezes ninguém tinha tempo para olhar para ela. Ela ficou com medo porque se sentia sozinha. Só que ninguém viu que aquela criança estava com medo. Ela ouviu, ela se sentiu sozinha porque ela achou que não merecia carinho. Isso aqui é difícil. Ela se sentiu sozinha porque ela achou que não merecia carinho. Ouviu críticas que moldaram a forma como ela se enxerga até hoje. Eu quero que vocês vão ouvindo isso aqui e vão tentando identificar dentro de vocês se vocês sentem isso, tá bom? Aquela menininha, ela foi rejeitada, humilhada, comparada e invisibilizada. Ela se sentia invisível, porque ela vivia no meio do caos. Ela sentia que era rejeitada, às vezes pela mãe, pelo pai, pela família em geral, né? Às vezes até pelos colegas da escola, pelos professores, mas geralmente essas dores vêm do pai e da mãe. No nosso caso, principalmente da mãe, tá bom? E tá tudo bem, tá? Nada contra as nossas mães. Elas nos amavam do jeito que elas davam conta. Depois eu ensino isso para vocês. Quando uma criança ela não pode falar, ela cala. Quando ela não. Desculpa aqui. Opa, pulei. Quando uma criança ela não pode falar, ela cala. Quando ela não pode expressar a sua dor, ela vai guardar essa dor. Quando ela não recebe cuidado emocional, ela vai procurar substitutos para cuidar desse emocional. E eu quero que vocês tentem imaginar. Adivinhem aí, qual que é o substituto mais fácil, mais acessível e mais imediato para uma pessoa que precisa se sentir ouvida, que está ali sentindo dores emocionais e não tem com quem contar, uma pessoa que foi rejeitada, humilhada, comparada, se sentiu invisível, recebeu críticas, se sentiu sozinha, sentiu medo, teve que engolir choro. Quem quiser levantar a mãozinha e responder, pode falar. O que que vocês acham que é o maior substituto, mais fácil, mais acessível, mais imediato para cobrir essas dores dessa criança? É, a Lely já deu a A dica aqui. comida. Exatamente, a comida. Tá? É por isso, gente, que nos dias que a gente está vivendo, em que as crianças estão cada dia mais isoladas, cada dia mais por conta de tela, tá tendo mais obesidade infantil. É por causa disso aqui, ó. Mas nós, que somos aqui todas adultas, também carregamos isso, tá? Então vamos lá. A comida, ela não vai criticar aquela criança. A comida, ela não cobra. A comida não rejeita. A comida não abandona. Não compara ninguém. Ela não humilha. Ela não trai. Ela não exige perfeição. O que que a comida faz? Ela acolhe. Ela abraça.
Preenche, mesmo que por pouquinhos minutos. Vamos falar aqui com sinceridade? Quem é que não, quando come, quando está muito cansada, muito estressada, que come a comida que mais gosta, não lembra de alguma sensação que teve quando era criança? Acho que Verdade, Lu. todo mundo lembra da sensação que teve quando era criança. Acho que Assim, isso explica o fato de quando a gente está triste, a gente querer comer, né? Sentir exatamente. vontade de comer, Isso aí. Muito bom. Então, né? é desse jeito que a pessoa ela vai se sentir vista, ela vai se sentir abraçada, acolhida, né? Pela comida. Aí nasce o comportamento alimentar emocional. Mas às vezes vocês estão pensando assim, poxa vida, Lu, mas você não era uma criança obesa. Mas eu tive todos esses gatilhos. Eles só me despertaram quando eu era criança. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui? As feridas da infância que moldam o corpo. Ao longo da vida, essa criança ela cresce, mas essas feridas crescem junto. A ferida da rejeição é a primeira ferida. Gente, essas feridas, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que são feridas emocionais. Então, vocês vão ver muitas aplicações diferentes para depressão, para dependência emocional, para um relacionamento tóxico. As feridas emocionais, elas estão presentes em nós, tá? O segredo aqui é que tanto para a vida, para o emocional, para o dia a dia, para o relacionamento, para trabalho e assim por diante, vocês vão aprender a ter armas, armas para lidar com isso, entende? Aplicando para a obesidade é a mesma coisa. Então, eu vou citar para vocês quais são as feridas emocionais, ó. A ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, da injustiça. Então, são 5 feridas, ok? Quem desejar pesquisar mais a fundo, é só colocar 5 feridas emocionais. Não precisa colocar os nomes. Busca lá no Google que tem várias matérias interessantes. Nós vamos agora entender a primeira, tá? A ferida da rejeição. Ela faz a mulher adulta que você é hoje sentir que nunca é suficiente. E essa sensação de não ser desejada se transforma em fome de aprovação, tá? Que vira fome no prato. Então, uma criança que lá, quando era pequenininha, ela sentiu que a mãe, quando engravidou, tomou aquele susto que estava grávida, não estava preparada para ter um filho, e pensou e sentiu: se eu não tivesse grávida, seria melhor? Ela pode gravar isso no sistema nervoso, que é a ferida da rejeição. Quando ela começa a crescer e ela começa ali ver que os coleguinhas ali do prezinho não querem que ela brinca com eles ali, talvez essa ferida vai aumentando e vai registrando cada vez mais o sistema nervoso que está em formação, tá? A gente não nasce com o sistema nervoso pronto. Ele começa a se formar, se chama mielinização. Ele começa a se formar assim que você é concebido. Durante a gestação, essa mielinização vai acontecendo aos pouquinhos. Quando você nasce, ela vai como se fosse descendo, sabe? Um modo para vocês imaginarem aí. Então, lá dentro da barriga da mãe, a mielinização do sistema nervoso, ela acontece no cérebro. Do cérebro, ela, quando a criança nasce, ela vem aqui, ó, pro rostinho, pra boca, depois pro peito, pros bracinhos, tanto que a criança não nasce conseguindo pegar as coisas, porque ela não tem o sistema nervoso pronto ali. Sabia disso? Por isso que tem as etapas do desenvolvimento da criança que os médicos acompanham, é por causa da mielinização do sistema nervoso. Aí a criança já consegue pegar, aí ela fica ali, ó, com quase um aninho, aí ela desenvolve o sistema nervoso que controla as perninhas, que vai controlar o xixi quando ela tem entre 2, 3 anos, tá? Esse é a mielinização. Isso vai amadurecendo até entre 5 e 7 anos. Por que entre 5 e 7 anos? Alguns estudos falam que é até 5, alguns falam que é até 7, tá? O que que se entende hoje?
que cada criança amadurece de uma forma diferente, tá bom? Então é por isso que é esse período, tá? Do sistema nervoso. Então a primeira ferida é a da rejeição. Imagina essa criança, né, que se sente rejeitada. Quando essa mulher ela cresce, ela não vai se sentir o suficiente em nada. Ela não é suficiente para o marido que ela quer arrumar, para o trabalho que ela quer arrumar, para as amigas que ela quer ter. Então, qualquer coisa, ela se sente rejeitada. E isso vira uma fome na vida de aprovação, que vira fome no prato. Então, eu me senti rejeitada lá no trabalho, pelas minhas amigas que não quiseram ficar comigo. Quando eu chego em casa, eu escondo isso na comida. Ou às vezes até no trabalho mesmo, né? Vai lá para a lanchonete e assim por diante. Segunda ferida, a do abandono. Essa mulher, ela cria uma busca desesperada por companhia, porque quando ela era bebê, na fase da amamentação, a gente chama de oralidade, ela se sentiu abandonada pela mãe. Às vezes a mãe estava ali presente o tempo todo, mas a criança sentiu uma falta, um aconchego, porque às vezes a mãe estava tão exausta, né, de cuidar daquela criança, e aquela criança só queria olho no olho, e a mãe está prestando atenção em outras coisas, às vezes a vida está acontecendo. Ela sente essa dor do abandono, tá? Registra isso no sistema nervoso. Então, o que que ela vai fazer quando ela fica adulta? Ela fica desesperada por companhia. A companhia que ela achou que ela não teve quando ela era bebê. Muitas mulheres só conseguem sentir presença quando estão comendo. Então, a gente traz aqui para nossa vida, né? Às vezes ela se casa e o marido é um pouquinho mais frio, mas ele ama aquela mulher. Só que aquela mulher sente falta de ter uma pessoa ali, olhando nos olhos dela, por assim dizer, como quando ela era criança. Então, ela, para não buscar companhia em outras pessoas, ela vai buscar na comida, entende? Tem uma pessoa me mandando mensagem aqui, mas eu não posso ouvir agora. Depois eu respondo. Não sei se ela tá aqui na aula. Deixa eu ver. Ela tinha entrado. Não, acho que saiu. Depois eu respondo. Desculpa, meninas. Então, a ferida do abandono funciona assim. Aí, o que que acontece quando a pessoa, ela só consegue sentir presença, né? Sentir acolhida, como se alguém estivesse ali com ela, quando ela tá comendo. Aí vem o quê? A fome noturna. A tão comum fome noturna. Por quê? Porque é onde ela mais se sente sozinha. É à noite, quando ela chega em casa, a casa tá em silêncio, tá vazia, ou todo mundo foi dormir. Aí aquela solidão vem à tona, tá? Então ela vai atacar lá a geladeira no meio da noite. A ferida agora da humilhação, tá? Essa ferida é uma das mais presentes na obesidade. Quem foi envergonhada na infância, na adolescência ou até dentro da própria família, desenvolve a tendência de comer escondido, de carregar culpa e de usar o próprio corpo como proteção, tá? Quando é que essa ferida ela se instala numa criança? Na época do desfraude, tá bom? Então, quando a criança ela tá na época do desfraude, é isso mesmo. Ela sente isso, porque às vezes a criança ela não consegue ter, por ela não ter o sistema nervoso pronto, ela não consegue segurar o xixi, né? Ela não tem o esfíncter anal já pronto. Ele ainda está sendo mielinizado. O sistema nervoso ainda está sendo produzido. Aí, às vezes, a criança ela já tem ali entre 2, 3 anos, né? Ela já consegue andar sozinha, ela já consegue falar, ela já consegue comer sozinha, mas ela não consegue fazer xixi, cocô, ela não tem é, o domínio sobre o que ela quer fazer. Então, ela às vezes faz nas calças, faz lá na fralda, na escolinha, e uma tia da creche briga, ou a mãe não tem paciência para ensinar, ou para esperar, ou faz xixi de madrugada, né? No bercinho. E essa criança, todas as vezes que alguém briga com ela, ela se sente humilhada. E ela carrega isso para a vida adulta. Como que funciona isso na alimentação?
essa pessoa, ela se sente tão envergonhada que ela desenvolve a tendência, então, de comer escondida. Porque ela não pode admitir para todo mundo que ela está ali comendo, né? Ela se sente culpada. E ela vai esconder isso no próprio corpo. E, gente, a forma da gordura também ela é diferente, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem a ferida da humilhação, ela tem um corpo quadrado. Então, ela engorda como se ela fosse um tijolo. Vocês já viram pessoas assim? Que não tem curva, não tem nada? Parece um tijolão. As pernas são muito grossas, né? Perna toda por inteiro. O tronco muito grande e assim, ó, quadradão mesmo. Às vezes não tem nem cintura, nem marcação de cintura. É uma pessoa que tem essa ferida, tá? Ferida da traição. Entendeu? Ferida da traição. Ela provoca ansiedade, impulsividade e uma necessidade de sentir controle sobre algo, e a comida se torna o único lugar onde essa mulher sente que manda. Quando é que essa ferida ela surge? Na infância. Quando a criança ela começa a ter ciência, isso é por volta dos 4 anos, quando ela começa a ter ciência que a mãe e o pai são um casal, ela começa a desenvolver a sexualidade nessa época. Então, se a minha mãe, o menino, é o amor da minha vida, a menina, o meu pai é o amor da minha vida, mas ele está casado com a minha mãe, eu não posso. Algumas crianças até falam, né? Vou casar com a minha mãe, vou casar com meu pai. Mas aí a criança começa a entender que não, peraí, o pai e a mãe é um casal, o vô e a avó é um casal, o tio e a tia é um casal. E eu, tô sozinha. Aí ela sente a dor da traição, tá? Gente, isso é ciência, tá bom? Não é invenção de ninguém, não, tá? E não é porque a criança desenvolve a sexualidade pro lado ruim, não. É a sexualidade mesmo normal da criança, tá bom? Ela começa a entender que o mundo é feito por pares. Então, na vida adulta, isso gera o quê? Ela se torna uma pessoa com impulsividade. Ela tem uma necessidade de sentir que ela controla as coisas. Porque se ela não controla, o outro vai abandonar ela, entende? Porque ela, até então, quando ela era criança, ela triangula esse relacionamento. É a mãe, o pai e ela. Nesse triângulo, a ponta mais fraca é ela fica sozinha. Meu pai me abandonou, foi ficar com a minha mãe, né? A minha mãe é o amor do meu pai, não é mais meu amor, como os meninos, né? Então ali surge uma ferida, a ferida da traição. É como se ela tivesse sido traída. Na vida adulta, ela vai sentir isso, ela vai ser, vai ter essa necessidade de controlar para que ela não fique, ela não seja traída de novo, ela não seja a parte mais fraca, entendeu? A ferida da injustiça, que é a última ferida, cria uma mulher perfeccionista, rígida, que tenta todas as dietas e fracassa porque exige demais de si. A cobrança emocional pesa mais que qualquer alimento. Agora, né? Peraí que eu já vou só explicar aqui. Ô, gente, eu troquei duas feridas aí, vocês me perdoam? Peraí, não, não tá certo, troquei não. Cabeça tá boa hoje não. Essa criança, ela cria essa ferida, tá trocado mesmo. Minha pesquisa foi errada aqui, mas vamos lá. Então, a mulher que ela se torna perfeccionista, rígida, que vai tentar todas as dietas e fracassa, ela vai se exigir demais, porque quando ela era criança, ela precisava ser perfeita para agradar os pais, tá certo, viu? Não tá errado. Para agradar os pais, né? Então, se ela não consegue ser perfeita para agradar ali, ela não vai conseguir ser amada. Então, o que é que ela faz? Ela traz isso para a vida adulta. Imagina uma mulher que é perfeccionista, que tenta todas as dietas, mas não consegue sair daquele peso, ou começa só a engordar mais. Ela vai sentir o quê? Eu sou fraca, né? Então vem a cobrança emocional que vai pesar mais que qualquer alimento. Inclusive hoje, quem já está no grupo do desafio, viram que eu falei justamente sobre isso. Eu falei sobre a culpa do que comer, que engorda mais do que o que você come.
A culpa engorda mais do que o que você come. Porque o peso emocional é tão grande que o corpo, ele, olha, opa, peraí, ela tá sentindo peso. Ela tá sentindo que ela não foi perfeita, porque ela mais uma vez fracassou. Então eu preciso fortalecer ela. O sistema nervoso faz o quê então? Essa mulher engorda mais. Tá fazendo sentido para vocês? Me deem um joinha aí, se tá fazendo sentido ou não, tá? Beleza. Para alguém não tá fazendo sentido? Tá acelerado demais? Tá estranho? Beleza, acho que tá todo mundo ok, né? Então tá bom. Agora eu quero que vocês parem e pensem nessa pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Qual dessas feridas você sente pulsar mais forte dentro de você? Com qual que vocês se identificaram mais? Às vezes a gente tem mais de uma, tá bom? Mais pra frente eu explico isso para vocês em outras aulas. Teve alguém aqui que disse que não tá fazendo sentido ou colocou errado. Me fale aí. Se quiser abrir o áudio, pode abrir e falar, tá? Quem tinha colocado umzinho aqui que colocou não. Pode falar. Fique à vontade. Eu já aproveito e já explico. O que que vocês sentiram pulsar mais forte dentro de vocês? Então, eu quero que vocês façam o quê? Pare um segundo, respire, pense nessa sensação que deu aí para vocês e deixe a sua criança interior responder. O que é que te falta? O que é que te faltou lá quando você era pequena? Que hoje você está tentando colocar a comida no lugar. Qual foi o sentimento? Será que você se sentiu abandonada? Você sentiu que você foi injustiçada? Você sentiu que você foi traída, rejeitada? Sentiu humilhação? O que é que mais bateu forte aí? Tá bom? É para vocês meditarem, refletirem. Agora, gente, nós vamos fazer um exercício, tá? Ele é um exercício simples, mas ele é muito profundo. Então, se vocês tiverem e puderem, tá? Estiverem fazendo alguma coisa, né? Nesse horário, às vezes a gente está cuidando da casa, da alimentação da família. Mas se vocês puderem ter toda a atenção de vocês aqui para fazer o exercício, seria muito bom. Tá bom? Esse exercício, ele abre portas internas para que vocês possam ter coragem de olhar muito profundo. Às vezes é algo que vocês nunca conseguiram olhar com profundidade, tá? Então, eu preciso que vocês respirem fundo, estejam aí confortáveis. Respira bem fundo. Como que é uma respiração funda? Você vai puxar pelo nariz, aqui, ó. Vai sentir a barriga, não o peito, se esticando, como se fosse inflando, como se fosse um balão, tá bom? Então vamos lá. Coloca a mãozinha na barriga para você sentir isso. Bom, um, dois, três e já. Sentiu? Eu quero que vocês façam um carinho na barriga de vocês, tá bom? A nossa barriga, ela é a casa da nossa emoção mais antiga. As mulheres guardam todas as emoções no quadril, tá? Então, por isso que eu quero que vocês fechem os olhos, respirem, sintam a barriguinha de vocês. Põe a mãozinha aí, sinta isso. Eu quero que vocês respondam, continuem com os olhos fechados, com a mão na barriga. Respondam mentalmente. Que peso você está carregando que não é seu? Eu vou virar a pergunta para vocês, tá bom? Que peso eu estou carregando que não é meu? Responda mentalmente. A primeira imagem, a primeira sensação ou a primeira lembrança que vier é isso.
Esse é o peso. Qual que é a primeira lembrança? É a da mãe? É a do pai? É de algo muito difícil que você passou, que hoje é um trauma para você? É de uma crítica que você ouviu? É de uma falta que alguém te fez? Agora eu quero que vocês sintam e tentem perceber no corpo de vocês de qual fase da sua vida foi isso. É apenas para reconhecer, tá? Qual ferida que essa dor que eu estou sentindo aqui, esse peso que eu carrego, qual ferida que representa? Eu sinto que eu fui rejeitada, que eu fui abandonada, que eu sofri humilhação. Eu sinto a dor da traição, a dor da injustiça. Eu quero que vocês escutem a vocês mesmos, escutem o corpo de vocês sem julgamento. O que tiver vindo, sintam, tá bom? Agora nós vamos declarar, tá? Para mudar isso aí. Então, se você puder falar em voz alta, não precisa abrir o som, mas fale aí onde você estiver em voz alta. Se não puder, tá tudo bem, pode falar só no pensamento. Pode abrir os olhos, tá? Eu honro essa dor. Eu entendo a sua origem, mas eu escolho não mais carregar esse peso. Vamos repetir? Eu honro essa dor, eu entendo sua origem, mas eu escolho não mais carregar esse peso. Agora respira novamente, bem profundo. Deixa o ar soltar bem devagarinho pela boca. Quando você respira e solta o ar, é o simbolismo de que você está se libertando. É um começo, né? Deixar esse peso para trás, entregar para quem for, devolver todo esse peso que você carrega até hoje para quem ele é de direito, né? Tá bom? Agora, meninas, eu quero que vocês entendam uma coisa que é bem profunda, viu? A obesidade, ela não é o nosso problema. Como assim, Lu, sua louca? Tô louca para me livrar aqui de 20, de 30 quilos, de 10 quilos, de 5 quilos. Tem 2 quilos que tá me infernizando e eu não consigo me livrar disso. Como é que não é meu problema? Não é, gente, não é o problema. A obesidade, ela é a consequência. Ela é a consequência de tudo que vocês viveram até hoje. De tudo que vocês carregaram que não era de vocês. De todas as dores que vocês viveram quando vocês eram crianças e está no seu sistema nervoso, que os gatilhos vêm agora. É o corpo de vocês tentando proteger. Ele só engorda por proteção. O corpo ele é muito sábio, ele quer que você se torne forte para você aguentar o baque. E me fala a verdade, a gente não precisa de força para poder ter que aguentar muita coisa, né? E às vezes a força é física. É assim que o corpo entende. Você só sobrevive se você tiver força física. Como é que uma pessoa magrelinha, né? Bem pequenininha, vai suportar tanta coisa? Então o corpo sabiamente ele fala: você precisa de engordar, minha filha, senão você não vai aguentar essa vida, não. Não vai aguentar carregar tanta coisa assim, se você for fraquinha. Imagina vocês, uma mochilinha bem fraquinha, dessas bem xixilentas, sabe? Aquelas que é de plástico por dentro, que não é de tecido, tecido é só por fora, só faz de conta. Você coloca um pezinho a mais, ela já começa a rasgar. Imagina se você, com um monte de problema que você carrega de todo mundo, fosse uma mochilinha assim fraquinha. O corpo, sabiamente, ele entende isso, então ele te faz engordar.
Então, a obesidade não é o problema, ela é só a consequência da sua vida. O corpo que engorda, ele está tentando te proteger, tentando te avisar, tentando guardar a sua criança que ficou sozinha por tempo demais. E você com certeza não precisa mais disso, né? Você já é uma mulher adulta que hoje tem maturidade, consciência e força para libertar essa criança. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo? Então é Sim, meu hora. bem. Estamos entendendo, meu amor. Pronto, obrigada, Cris. É hora da gente deixar essa criança nunca abandonar, tá? Nunca abandonar. Mas deixar que ela entenda que nós somos adultas, que agora tudo que ela não teve nós podemos dar para ela. Nós, né? Então, a mulher que você é hoje tem maturidade, consciência e força para libertar essa criança. E quando a criança interior ela é cuidada e é bem cuidada, o corpo ele para de se defender. Então, ele vai relaxar, ele solta, ele desinflama e desarma. Qual ligação que tem isso com o nosso físico, o emocional com o nosso físico? Uma pessoa que ela precisa se defender de tudo e de todos, que ela está constantemente pronta para a guerra, por assim dizer, porque ela entende que todo mundo vai atacar, que ela vai ser traída, que ela vai ser abandonada, que ela vai ser rejeitada de novo, que ela vai passar por humilhação de novo. O sistema nervoso ele fica desse jeito, ó. Quando o sistema nervoso ele está ativo 24 horas, o cortisol fica lá em cima. E o cortisol é um hormônio extremamente importante no processo do emagrecimento. Se ele está desregulado, você não vai emagrecer. E ele se regula, não é com medicação, é com você se desarmando, se soltando, se relaxando. Aí você regula o cortisol. O cortisol ele é feito para você se manter em alerta, para que você possa fazer as coisas. Fugir, se proteger, se cuidar. Entendeu? Imagina isso 24 horas ligado. Ele não deixa os outros hormônios, como a melatonina, por exemplo, entrar para te relaxar, para você ter um sono reparador, para você descansar, para outro dia você estar pronta para a batalha de novo. Ele fica 24 horas ligado, por assim dizer. Imagina uma máquina ligada 24 horas, sem parar, sem ter tempo para poder fazer ali a manutenção, né? Colocar um óleozinho. Entenderam, então, por que que é importante? Vou repetir essa aqui, tá? A mulher que você é hoje tem maturidade, consciência e força para libertar essa criança. E quando a criança interior ela é cuidada, o corpo para de se defender. Ele relaxa, ele solta, ele desinflama, ele desarma. E o peso começa a ir embora porque ele não é mais necessário. Vocês lembram do papel do peso corporal, da gordura? É proteger. Então, se eu estou entendendo que eu posso me relaxar, eu posso me soltar, eu posso me desarmar, porque hoje eu mesma consigo cuidar da minha criança, eu liberto aquela criança que estava sofrendo, o meu corpo vai entender o quê? Ok, ela está protegida. Eu posso, então, relaxar. Eu não preciso mais proteger ela com a gordura. Porque agora ela faz isso sozinha. Ela tem essa capacidade. Então, o peso ele começa a ir embora. Simples assim, viu? Agora eu te deixo com uma última pergunta, para a gente finalizar a nossa aula. E essa pergunta, ela tem um poder muito grande e eu quero que ela tenha esse poder em vocês. Então, prestem muita atenção aqui, tá bom? Quem puder, olhe para cá, para vocês entenderem bem, fixar bem. Você quer continuar carregando o peso da menina que você foi? Aquela menina que se sentiu abandonada, traída, rejeitada, humilhada, injustiçada? Ou você quer começar a viver a leveza da mulher que você pode ser agora? O que que vocês querem?
Quem quiser responder, pode responder. O que que vocês preferem? Como foi a pergunta, Lu? Você quer continuar carregando o peso da menina que você foi, com todas aquelas dores que eu falei? Ou você quer começar a viver a leveza da mulher que você pode ser agora? Ah, com certeza a leveza da mulher que eu posso ser agora. Muito bom, isso aí, viu? Ó, no chat, eu não quero, quero a leveza para minha vida, chega de carregar peso. É, é isso que nós merecemos, gente, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Eu quero agora, muito bom. Me fala se vocês gostaram, se tem alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá aberto aí para vocês falarem. Quero a leveza para minha vida. É isso aí, gente, muito bom. Me contem aqui o que vocês acharam. Eu Eu vou gostei. desligar aqui a gravação para vocês ficarem à vontade de falarem, tá? Espera só um minutinho.